O cheiro de eucalipto e grama molhada invadia as narinas de Ricardo Monteiro enquanto caminhava pelas trilhas do parque da cidade. Era domingo à tarde, e pela primeira vez em meses, sua agenda estava completamente livre. Aos 52 anos, Ricardo comandava um império empresarial que se estendia do agronegócio ao setor imobiliário, movimentando bilhões e determinando o destino de milhares de empregos. Mas ali, cercado por famílias que faziam piqueniques e crianças que corriam atrás de pipas, sentia-se como um fantasma. Usava roupas casuais, jeans e camisa branca, uma tentativa de se misturar à normalidade que havia perdido décadas atrás. Suas mãos, sempre ocupadas com os smartphones, balançavam vazias, numa estranha sensação de inutilidade. Preciso sentir algo real, havia murmurado para si mesmo naquela manhã, palavras que soaram estranhas saindo de sua própria boca. O parque fervilhava de vida. Jovens jogavam futebol, casais caminhavam de mãos dadas, idosos alimentavam pombos. Ricardo observava tudo de fora, como sempre. Uma barreira invisível o separava daquele mundo vibrante. Por mais que tentasse se aproximar, permanecia observando à distância, incapaz de atravessar a fronteira que ele mesmo criara. Uma garotinha de cabelos casteados perseguia bolhas de sabão enquanto seus pais a observavam com sorrisos genuínos. Ricardo parou para observá-los, tentando lembrar quando sorriu daquela forma. Não o sorriso calculado dos negócios, mas algo verdadeiro, nascido de dentro para fora. O sol se inclinava no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados. Ricardo sentou-se em um banco próximo ao lago artificial, onde patos nadavam placidamente. Retirou o celular por instinto, mas o guardou malamente. Não havia urgências, não havia impérios a administrar. Apenas ele e a desconcertante sensação de vazio crescendo em seu peito. Foi então que sentiu a primeira pontada. Uma dor aguda atravessou seu peito como um raio, fazendo-o arquear involuntariamente. Levou a mão ao coração, mas a dor se intensificou. Sua respiração se tornou ofegante. Gotas de suor frio escorreram por sua testa. "Não pode ser agora!" sussurrou, lutando contra a sensação de que o mundo girava ao seu redor. Tentou se levantar, mas suas pernas falharam. A dor se espalhou pelo braço esquerdo, sua visão ficou turva. O barulho do parque, risadas, vozes, pássaros, diminuiu até se tornar eco distante. Ricardo cambaleou, tentando chamar por ajuda, mas sua voz saiu como um murmúrio rouco. As pessoas continuavam suas atividades, alheias ao drama a poucos metros. Ele era apenas mais um homem sentado em um banco. Quando suas forças o abandonaram, desabou no chão de pedriscos, a visão escurecendo. O último som que registrou foi o discreto ranger de rodas se aproximando sobre o cascalho, um som que, naquele momento de desespero, parecia vir de outro mundo. Uma sombra pequena se projetou sobre seu rosto. Mesmo com a consciência se esvaindo, distinguiu os contornos de uma cadeira de rodas, e nela uma figura pequena que se inclinava em sua direção. Mãos pequenas e firmes tocaram seu rosto, e uma voz jovem, carregada de preocupação genuína, ecoou como farol na escuridão. "Ei, senhor! O senhor está bem? Alguém! Por favor, alguém ajude!" Antes que a inconsciência o levasse, Ricardo registrou algo que não sentia há décadas: o calor do cuidado verdadeiro de outro ser humano. Pela primeira vez em anos, alguém se importava com ele, não pelo que possuía, mas simplesmente por ser humano. A escuridão o envolveu completamente, mas carregou consigo a certeza de que algo fundamental havia mudado naquele momento. Mateus tinha 12 anos, mas suas mãos se moviam com determinação de quem já enfrentara desafios para toda uma vida. Quando viu o homem desabar, não hesitou. Manobrou sua cadeira com habilidade de piloto experiente, aproximando-se do estranho inconsciente sobre o cascalho. "Senhor! Senhor, acorde!" gritou, tocando gentilmente o rosto do homem. A pele estava fria e pegajosa. Mateus aprendera primeiros socorros com sua avó enfermeira e sabia que aquilo não era simples desmaio. O homem precisava de ajuda médica urgente. Olhou ao redor desesperadamente. O parque continuava movimentado, mas as pessoas próximas estavam absortas em suas atividades. Uma família fazia churrasco a 50 metros, mas de costas para ele. Um casal jovem caminhava em sua direção, conversando animadamente. "Por favor, alguém! Tem um homem passando mal aqui!" bradou,
sua voz infantil carregando toda a urgência que sentia. Acenou freneticamente, tentando chamar a atenção de qualquer pessoa. O casal finalmente notou a agitação e se aproximou. Quando viram um homem no chão, suas expressões mudaram para preocupação. "O que aconteceu?" perguntou a garota, ajoelhando-se ao lado de Ricardo. "Ele desabou de repente", explicou Mateus rapidamente. "Acho que é o coração, precisa chamar a ambulância." O rapaz já discava no celular, falando com o SAMU. Mateus permaneceu ao lado de Ricardo, monitorando sua respiração irregular. Havia algo no rosto daquele homem que o intrigava. Mesmo inconsciente, parecia carregar peso de muitas responsabilidades. "A ambulância vem em 15 minutos", informou o jovem. 15 minutos pareceram eternidade. Mateus não saiu de perto nem por instante. Com movimentos cuidadosos, ajustou a cabeça do homem para a posição confortável e retirou uma garrafa de água da mochila, umedecendo seus lábios ressecados. "Vamos, senhor. Aguenta aí. A ajuda tá vindo." Gradualmente, uma multidão se formou. Adultos comentavam em sussurros, crianças observavam curiosas, mas Mateus permanecia focado apenas no homem à frente. Seu instinto o fazia se sentir responsável por aquela vida. Quando Ricardo começou a recuperar consciência, Mateus sentiu um alívio imenso. Os olhos do homem se abriram lentamente, confusos e desorientados. Ele tentou se sentar, mas Mateus colocou mão suave em seu ombro. "Calma, senhor. Você desmaiou. A ambulância já vem", disse com maturidade impressionante. Ricardo piscou várias vezes, tentando focar a visão. A primeira coisa que viu claramente foi o rosto de Mateus, olhos castanhos brilhantes, cabelos desarrumados e sorriso preocupado, mas gentil. Só então o notou a cadeira de rodas. Você me ajudou", murmurou, voz ainda fraca. "Claro que sim", respondeu Mateus como se fosse natural. "Todo mundo ajudaria." Mas Ricardo sabia que não era verdade. Quantas vezes ele passara por pessoas em dificuldade sem se envolver? Quantas vezes escolhera ignorar sofrimento alheio em nome da sua agenda? O som da sirene ecoou ao longe, crescendo até se tornar ensurdecedor. Os paramédicos chegaram rapidamente, dispersando a multidão enquanto examinavam Ricardo e o colocavam na maca. "Você vem conosco, filho?" perguntou um paramédico, presumindo que Mateus fosse parente. Não", disse Mateus, balançando a cabeça. "Eu só o encontrei aqui." Enquanto era carregado para a ambulância, Ricardo se esforçou para manter contato visual com o menino. Havia algo naquele olhar que precisava guardar, algo que tocava parte de sua alma que julgava morta. "Como é seu nome?" conseguiu perguntar antes das portas se fecharem. "Mateus!" gritou o garoto, acenando enquanto o veículo se afastava. Durante toda a corrida, enquanto paramédicos monitoravam seus sinais e faziam perguntas sobre histórico médico, Ricardo pensava apenas naquele sorriso. Um sorriso genuíno, oferecido por alguém que não sabia quem ele era, que não queria nada em troca, que simplesmente se importava com outro ser humano. No hospital, depois de exames que confirmaram princípio de infarto, permaneceu internado 2 dias. Recebeu dezenas de visitas de sócios e funcionários, todos demonstrando preocupação protocolar que sua posição exigia. Mas nenhum daqueles rostos o marcou tanto quanto o do menino no parque. Quando recebeu alta, sabia que sua vida havia mudado. Não apenas pelo susto com a saúde, mas por algo mais profundo. Havia sentido verdadeira generosidade humana, e ela veio de alguém que o mundo frequentemente escolhia ignorar. 3 semanas se passaram desde o incidente, e Ricardo não conseguia tirar Mateus da cabeça. Mesmo durante reuniões importantes, sua mente divagava para aquele momento de vulnerabilidade em que foi salvo por um garoto em cadeira de rodas. O episódio criara inquietação em seu peito, como se algo fundamental estivesse fora de lugar. Em sua mesa de mogno, no 40º andar de um dos prédios mais caros da cidade, Ricardo aguardava impaciente o relatório que encomendara. Contratara a melhor agência de investigação do país para encontrar Mateus, mas os resultados foram frustrantes. "Não encontramos registros específicos, Sr. Monteiro", disse Roberto Silva, o detetive, ajustando os óculos enquanto folheava um dossiê magro. "Temos apenas as informações fornecidas. Menino de 12 anos, cadeirante, sozinho no parque numa tarde de domingo. Sem sobrenome ou outros dados, é como procurar agulha no palheiro." Ricardo suspirou, frustrado.
Em um mundo onde suas equipes rastreavam qualquer informação em horas, a ausência de dados sobre um simples garoto parecia impossível. Continue procurando, ordenou. Conversem com funcionários do parque, vendedores ambulantes, qualquer pessoa que frequente o local. Mas algo dentro dele sabia que a abordagem estava errada. Matheus não era problema empresarial a ser resolvido com recursos. Era um ser humano que merecia ser encontrado com respeito. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, cancelou todas as reuniões e dirigiu pessoalmente ao parque. Estacionou seu BMW e caminhou pelas mesmas trilhas onde sofrera o infarto. O lugar parecia diferente sob a luz suave da manhã, mais acolhedor, menos assombrado. Estabeleceu uma rotina. Todas as manhãs, entre 9 e 11 horas, caminhava pelo parque, observando, esperando. Sentava-se no mesmo banco onde tudo começara e simplesmente observava a vida acontecer. Gradualmente, começou a reconhecer os frequentadores habituais. O senhor que alimentava pombos às 10, a senhora que caminhava com seu Golden Retriever, os jovens que jogavam futebol. Numa quinta-feira nublada, avistou finalmente uma cadeira de rodas. Seu coração acelerou, mas, ao se aproximar, viu que se tratava de uma mulher idosa com sua cuidadora. A decepção foi amarga, mas não o desencorajou. Do outro lado da cidade, Matheus vivia sua rotina no bairro popular onde morava com sua avó, Dona Carmen. A casa era pequena e simples, com paredes descascadas e móveis antigos, mas transbordava amor. Dona Carmen, aos 73 anos, criara Matheus desde que seus pais morreram em acidente quando ele tinha 4 anos. O mesmo acidente que resultou em sua paraplegia. Vovó, aquele homem que ajudei no parque, será que ele ficou bem? Perguntou Matheus numa manhã, ajudando a avó a estender roupas no quintal. Tenho certeza que sim, meu anjo. Respondeu Dona Carmen, observando o neto com carinho. Você fez a coisa certa. Sempre ajudamos quem precisa, não importa quem seja. Matheus sorriu, mas uma curiosidade persistia. Havia algo no olhar daquele homem que o intrigava. Não era apenas gratidão, era como se tivesse visto algo mais profundo, uma tristeza que reconhecia em si mesmo nos primeiros anos após o acidente. Era sábado quando o destino finalmente os reuniu novamente. Matheus havia convencido a avó a levá-lo ao parque para desenhar as árvores que tanto admirava. Sentou-se na sua cadeira próximo ao lago, sketchbook no colo, observando os patos nadarem. Ricardo chegou como de costume, mas dessa vez não ia direto ao banco habitual. Algo o fez caminhar em direção ao lago. Quando avistou a cadeira de rodas, seu coração disparou. Mesmo de costas, reconheceu instantaneamente os cabelos desarrumados e a postura concentrada. Aproximou-se lentamente, sem querer assustar o garoto. Matheus estava absorto em seu desenho, a língua levemente para fora em concentração. Quando percebeu a sombra sobre o papel, ergueu os olhos. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. Você! Exclamaram quase em uníssono. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que não exibia há anos. Oi, Matheus. Estava procurando por você. Procurando por mim? Fechou o sketchbook intrigado. Por quê? Tá bem, seu coração? A preocupação imediata do garoto tocou Ricardo. Estou bem graças a você. Queria te agradecer. Você salvou minha vida. Matheus corou levemente. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, disse Ricardo, sentando-se na grama ao lado da cadeira. Nem todo mundo faria. Você é especial, Matheus. Naquele momento, com o sol filtrando pelas folhas e os patos deslizando pelo lago, começou uma amizade que mudaria ambas as vidas para sempre. Os encontros no parque tornaram-se rituais sagrados. Todas as manhãs de sábado, Ricardo chegava pontualmente às 9 horas, encontrando Matheus sempre no mesmo local próximo ao lago. O garoto trazia diferentes projetos. Às vezes desenhava, outras vezes lia livros emprestados da biblioteca. Frequentemente apenas observava a natureza com olhos curiosos. Conte-me sobre você, pediu Ricardo no terceiro encontro, genuinamente interessado. Matheus sorriu, fechando o livro de astronomia que folheava. Não há muito para contar. Moro com minha avó desde pequeno. Meus pais morreram no mesmo acidente que me deixou assim, disse, batendo levemente nas pernas sem amargura. A naturalidade com que falava sobre sua deficiência impressionou Ricardo. Não fica triste? Às vezes,
admitiu Mateus. Mas minha avó sempre diz que não adianta chorar pelo que não podemos mudar. É melhor focar no que podemos fazer. Ricardo refletiu sobre essas palavras simples que carregavam sabedoria profunda. E o que você quer fazer? Os olhos de Mateus brilharam. Quero ser engenheiro, construir coisas que ajudem pessoas como eu, rampas melhores, cadeiras mais avançadas, prédios mais acessíveis. O mundo ainda não foi feito pensando em nós. A conversa fluía naturalmente entre eles. Ricardo descobriu que Mateus era autodidata em várias áreas, devorava livros sobre ciência e tecnologia e tinha uma perspectiva única sobre a vida. O garoto, por sua vez, ficou intrigado com o mistério que cercava seu novo amigo. Você nunca me disse o que faz, observou Mateus certa manhã. Ricardo hesitou. Como explicar seu mundo de reuniões corporativas e decisões milionárias para alguém tão genuíno? Trabalho com negócios, disse vagamente. Que tipo de negócios? Empresas, investimentos, coisas que às vezes me fazem esquecer do que realmente importa. Mateus inclinou a cabeça, estudando o rosto de Ricardo. Você parece triste quando fala de trabalho. A observação foi certeira. Às vezes me sinto perdido, admitiu Ricardo, surpreso com sua própria honestidade. Como se tivesse tudo, mas nada ao mesmo tempo. Minha avó diz que dinheiro é igual remédio. É bom ter quando precisa, mas não pode viver só disso. Ricardo riu, uma risada genuína que ecoou pelo parque. Sua avó é muito sábia. Com o passar das semanas, Ricardo começou a ver o mundo pelos olhos de Mateus. O garoto encontrava beleza em pequenas coisas. No voo sincronizado dos pássaros, na forma como a luz dançava sobre a água, na gentileza de estranhos que o ajudavam a alcançar algo em prateleiras altas. Por que você me ajudou naquele dia? Perguntou Ricardo certa tarde. Mateus pareceu confuso com a pergunta. Porque você estava precisando. Mas você não me conhecia. Eu poderia ser qualquer pessoa. Exatamente, disse Mateus com simplicidade desconcertante. Qualquer pessoa que estivesse sofrendo merecia ajuda. Essas conversas começaram a transformar Ricardo internamente. Ele repensava decisões empresariais, questionava práticas que sempre considerara normais. Numa reunião, quando um executivo propôs demitir funcionários para aumentar os lucros, Ricardo lembrou-se das palavras de Mateus sobre se importar com pessoas desconhecidas. Vamos explorar outras alternativas primeiro, disse, surpreendendo a todos. A mudança não passou despercebida. Funcionários comentavam sobre o novo comportamento do chefe, mais humano, mais próximo. Ricardo começou a visitar setores da empresa que nunca conhecera, conversando com funcionários de todos os níveis. Uma manhã, chegou ao parque carregando uma caixa embrulhada. O que é isso? Perguntou Mateus curioso. É um presente, disse Ricardo, estendendo a caixa. Mateus abriu cuidadosamente, revelando um tablet de última geração com softwares de engenharia. Seus olhos se arregalaram. Eu não posso aceitar isso, disse, empurrando a caixa para de volta. Por que não? É muito caro e eu não fiz nada para merecer. Ricardo sentiu um nó na garganta. Você fez tudo para merecer, Mateus. Você me salvou. Não apenas naquele dia, mas todos os dias desde então. Mas Mateus balançou a cabeça, firmemente. Não quero que se sinta obrigado a me dar coisas. Eu gosto de você porque você me escuta. Me trata como igual. Isso vale mais que qualquer presente. Ricardo guardou o tablet, mas carregou as palavras de Mateus como tesouro. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, chorou pela primeira vez em anos. Não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. Finalmente, compreendiu o que significava verdadeira riqueza. 6 meses se passaram desde o primeiro encontro e a transformação em Ricardo era visível para todos. Seus funcionários notaram um chefe mais presente e humano. Suas decisões empresariais agora consideravam impacto social, não apenas lucro. Mas a mudança mais significativa acontecia dentro dele. Pela primeira vez em décadas, sentia-se verdadeiramente vivo. Numa manhã chuvosa de sábado, encontrou Mateus abrigado sob uma árvore, observando as gotas escorrerem pelas folhas. Tenho uma proposta para você, disse Ricardo, sentando-se na grama molhada sem se importar com um terno caro. Que tipo de proposta? Perguntou Mateus, intrigado. Quero criar uma fundação, focada em crianças e jovens com deficiência, oferecendo educação, tecnologia assistiva, oportunidades, e quero que você seja o embaixador. Mateus ficou silêncio por um longo momento.
Por que eu? Porque você me ensinou que verdadeira força não vem dos músculos ou do dinheiro. Vem da compaixão, da determinação, da capacidade de ver beleza onde outros só veem dificuldades. E qual seria meu papel exatamente? Ricardo sorriu. Ser você mesmo, contar sua história, inspirar outros, ajudar a criar programas que realmente façam diferença. Mas apenas se quiser, sem pressão, sem obrigação. Mateus considerou cuidadosamente. Posso pensar? Claro, quanto tempo precisar. Naquela noite, Mateus conversou longamente com Dona Carmen. A avó, com lágrimas nos olhos, encorajou o neto a aceitar. Você sempre quis ajudar pessoas como você, disse ela. Esta pode ser sua chance. Uma semana depois, Mateus deu sua resposta. Sim. A Fundação Mateus foi inaugurada 6 meses depois em um evento que reuniu empresários, políticos e, principalmente, famílias de crianças com deficiência. O local escolhido foi simbólico, um novo parque completamente acessível construído pela Fundação. Ricardo subiu ao pequeno palco montado próximo ao lago artificial. Ao lado, Mateus em sua cadeira, nervoso, mas determinado. Há um ano, começou Ricardo, era um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Vivia numa bolha de luxo e privilégio, desconectado da realidade humana. Então, numa tarde de domingo, meu corpo disse basta. Ele narrou o encontro no parque, a ajuda inesperada, a transformação que se seguiu. Sua voz embargou quando falou das lições aprendidas. Mateus me ensinou que verdadeira força não está no poder ou no dinheiro. Está na capacidade de estender a mão quando alguém precisa sem esperar nada em troca. Esta fundação não é caridade, é justiça. É nossa responsabilidade criar um mundo onde todos tenham oportunidades. Mateus tomou o microfone com mãos trêmulas. Quando ajudei Ricardo naquele dia, não pensava em recompensa. Pensava apenas em ajudar alguém que estava sofrendo. Hoje aprendi que esse gesto simples pode transformar vidas inteiras, não apenas de quem recebe ajuda, mas de quem oferece. O evento terminou com uma caminhada pelo novo parque. Crianças em cadeiras de rodas brincavam em playgrounds adaptados. Rampas suaves conectavam todos os espaços. E pela primeira vez, um parque público foi verdadeiramente inclusivo. Ricardo e Mateus sentaram-se no banco onde tudo começara, agora localizado no centro do novo parque. Ao redor, famílias de todas as configurações aproveitavam o espaço juntas. Sabe o que mais me impressiona? Disse Ricardo observando uma garotinha em cadeira de rodas brincar com outras crianças. O quê? Como algo que começou com minha fraqueza se transformou na minha maior força. Mateus sorriu. Não foi sua fraqueza, foi sua humanidade aparecendo finalmente. O sol se punha pintando o céu de laranja e rosa. 2 anos atrás, Ricardo observaria aquela cena como espectador. Agora, pela primeira vez, sentia-se parte dela. Obrigado, sussurrou para Mateus. Por quê? Por me salvar. Não apenas naquele dia, mas todos os dias desde então. Mateus estendeu a mão e Ricardo a apertou firmemente. Não era mais o aperto entre salvador e salvo, mas entre 2 amigos que haviam encontrado propósito um no outro. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, uma certeza ecoava em ambos os corações. Às vezes, as maiores riquezas vêm disfarçadas nos momentos mais simples. E às vezes, quem parece precisar de ajuda é quem mais tem a ensinar. O homem mais poderoso da cidade foi salvo por quem o mundo não enxergava, e só então aprendeu a viver.